Boa tarde. Meu nome é Fabiano Paganella, sou engenheiro agrônomo, trabalho na Plantec, agricultura de precisão. E hoje eu tenho uma boa novidade, a evolução da plataforma Campo 360. É uma ótima notícia para nós aí, com várias ferramentas muito interessantes. Então eu vou explicar para vocês um pouco sobre essas novidades. Então agora na plataforma a gente consegue mudar de índice de vegetação e, inclusive, avaliar de forma bastante rápida se tem ou não tem nuvens na imagem. Isso é algo muito importante, ou às vezes até a sombra de uma nuvem. Então, o NDVI é um índice de vegetação normalizada, índice de vegetação por diferença normalizada. Ele é calculado a partir da luz visível e da luz infravermelho próxima. Então, ele usa as bandas do vermelho e do infravermelho próximo. E o que é interessante é que ele é uma boa medida da atividade fisiológica das plantas. E, de acordo com alguns estudos, tem um bom nível de correlação com os rendimentos das culturas. Ele varia de -1 até 1, sendo que normalmente abaixo de 0,2 a gente praticamente tem uma vegetação muito pequena, né? Muito baixa o nível de vegetação que tem no talhão. Ele tem uma boa correlação com os estágios de crescimento, então esses índices de vegetação eles são interessantes para a gente acompanhar essa evolução da cultura e com isso a gente consegue gerar gráficos bastante interessantes. E também algumas aplicações do NDVI é identificar problemas, tomar decisões oportunas. Ele é muito interessante para a gente fazer aplicações de taxa variável, desde reguladores de crescimento de planta, inseticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes como adubação nitrogenada. Tudo isso a gente consegue usar esse índice de vegetação para fazer essas variações, né? Porque ele mostra a variação da biomassa. E com isso a gente pode dividir o talhão em diferentes zonas de gerenciamento. Também todos esses índices, não só NDVI, é muito interessante para o monitoramento da cultura, principalmente no caso de consultores. É uma ferramenta muito interessante para a gente detectar de maneira precoce possíveis anomalias no talhão. Inclusive, eu sempre falo assim que é muito bom a gente poder sair do escritório já com essa imagem no celular. Então, a ferramenta que nós trabalhamos, ela permite isso. E com isso pode ser feita uma recorrida a campo com a imagem de plano de fundo. E desse modo, saber exatamente o que está acontecendo. E também, em alguns casos, principalmente no caso de gramíneas, a gente pode usar o NDVI para poder fazer uma estimativa de produtividade. Então, no caso, essa aqui é uma lavoura de trigo, essa é uma imagem do dia 4 de setembro. Então, aqui mostra que já tá no início do alongamento, né? Nós estamos fazendo já a aplicação de redutor de crescimento nessa área, já está do primeiro para o segundo nó. E aqui vocês podem ver essa mancha aqui, onde foi bem na borda, foi passado 2 vezes a semeadora, então está duplicada a quantidade de sementes. E essa parte aqui mais clara é onde a gente tem um pouco de problema de umidade na lavoura. Bom, então vamos mudar aqui de maneira bem fácil, vamos passar para o EVI aqui, né, que é um outro índice de vegetação. E esse EVI, qual o significado dele? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que é o índice de vegetação melhorado. Está aí, agora essa imagem que está aparecendo para nós aí. Ele inclui correções para reduzir a influência da atmosfera e do solo. Ele é mais confiável principalmente em 2 momentos importantes. Nos estágios iniciais do ciclo da cultura, onde tem pouca vegetação da cultura comercial, ou ervas daninhas, pouca cobertura vegetal. E também em estágios tardios, onde tem alta densidade de biomassa, e aí nesse caso ocorre uma saturação do NDVI. Então é uma ferramenta muito interessante que a gente pode utilizar.
E o EVI também é um índice bastante recomendável para a gente usar se a gente for fazer uma análise de série temporal, ou seja, envolvendo várias datas consecutivas. É uma ideia, uma estratégia muito utilizada. Então, aqui vocês podem ver aqui o índice de vegetação, né? E aqui a legenda dele. Então, vamos lá para o próximo índice de vegetação, o SAV. O que é o SAV? Vamos esperar ele atualizar aqui. Então, esse índice de vegetação, ele é o índice de vegetação ajustado ao solo, SAV. Ele tenta minimizar a influência da luminosidade do solo usando um fator de correção. Isso é frequentemente usado em regiões áridas, onde a cobertura vegetal é baixa e tem uma saturação normalmente mais baixa do que o NDVI em valores de índice alto, ou seja, ele não satura tanto quanto o NDVI quando a cultura já está num momento mais adiantado. A gente pode perceber que aqui naquela região a gente consegue diferenciar melhor pequenas porções do talhão com índice de vegetação mais baixo. Então, ele também usa o infravermelho e o vermelho como o NDVI, e também tem o fator L, que é a quantidade de cobertura vegetal. Então, é uma opção interessante aí para essa situação de quando o NDVI já está saturado. Um outro índice muito usado, bastante recomendado, é o NDRE. Então, vamos esperar ele atualizar aqui. Vocês podem ver que, tendo uma boa conexão com a internet, a atualização é rápida, né? E o NDRE, assim como o NDVI, né? Ele é outra medida para analisar o vigor das plantas em imagens de sensores multiespectrais. A diferença é que o NDRE usa, além do infravermelho próximo, a outra porção do espectro eletromagnético, que é o head edge. A gente pode chamar de borda do vermelho. E ele é muito útil assim na vegetação onde o conteúdo de clorofila satura o NDVI no valor máximo e a gente não consegue perceber variabilidade. Nesse caso, o NDRE pode ser mais útil, né? Por ser um valor com menor tendência à saturação e capaz de expressar melhor essa variabilidade em tais situações. Um outro índice que, bom, aqui também a gente vai ver também a falsa cor, né? Onde todos os tons em vermelhos, eles indicam a presença ou não de vegetação. Então, quanto mais vermelho, maior a quantidade de vegetação, quanto mais a cor escura aqui, né? Mais solo visível ainda tem. Então, também ele serve, essa imagem aqui, ela serve para identificar a presença ou não de nuvens também. Conhecer realmente a qualidade da imagem. Assim como o TC, que é o True Color, a cor verdadeira. Então, é a imagem do satélite, lembrando que o Sentinel tem uma resolução de 10 por 10 metros, mas é nesse ponto aqui que a gente também consegue, quando tem nuvem, ver de maneira bem clara essa questão da presença ou não de nuvens. E aí, nesse caso, se tem nuvens, a gente pode descartar uma parte do talhão ou totalmente a imagem que pode estar gerando algum índice que não seja adequado. Um outro índice usado aí também é o NDMI, é o índice da diferença normalizada de umidade. Ele é obtido a partir de imagens do Landsat 8 e compara a banda do infravermelho próximo com a banda do infravermelho de onda curta, que é sensível à absorção de umidade foliar. Então, quanto que ele é usado, esse índice aí? Ele é usado normalmente para o monitoramento mais regular da umidade do cultivo, determinação de áreas com estresse hídrico dentro de um talhão, talvez logística de colheita antecipada e, no caso de áreas que têm risco de incêndio, né, ele pode também ser usado para entender esse processo aí. Então, aqui vocês podem ver essa parte onde realmente tem menos vegetação e também aponta o índice menor também desse NDMI. Bom, pessoal, vocês podem ver que realmente a plataforma evoluiu bastante, tem uma série de alternativas agora.
de maneira bastante fácil e simplificada. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar comigo ou com a equipe da Plantec, que a gente vai certamente ajudar vocês e auxiliar a usar esse tanto de ferramentas aí que servem para nós, agricultores, consultores, a ter uma noção melhor do nosso talhão. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e um ótimo final de semana.